Oi, gente, meu nome é Vanessa Siqueira e estivemos aqui essa semana com o Saber Direito, abordando a temática financeira. Falei sobre orçamento público e lei de responsabilidade fiscal. Bom, agora estamos aqui para responder as perguntas de alguns alunos. Estão aqui comigo a Jade, o Luiz e a Eva. Então, eu estou aqui para responder essas perguntas no Saber Direito Responde. Bom, vamos à primeira pergunta formulada pela aluna Jade. São repartidos de forma igualitária o Fundo de Participação dos Estados e dos Municípios? Bom, essa pergunta é uma pergunta muito interessante que nos leva ao tema transferência obrigatória de receitas ou repartição de receitas. A repartição de receitas é uma técnica integrante do que se chama discriminação de rendas. Bom, aqui nós temos uma técnica de fundamental importância para o equilíbrio financeiro do Pacto Federativo. Vejam bem, a discriminação de rendas, ela abarca a um só tempo tanto a atribuição de competência quanto a repartição de receitas. Com relação à atribuição de competência, o que nós temos? A Constituição divide o poder de criar, de instituir tributos entre os entes políticos. Mas vejam, essa atribuição de competência, que seria fundamental para descentralizar o poder político, ela de nada vale sem a repartição de receitas, porque aqui no Brasil nós temos territórios nos quais não circula riqueza significativa, né? Territórios nos quais o índice de desemprego é alarmante, economia caminhando a passos lentos, produtividade parca, índice de desenvolvimento humano pífio. Então, o que nós temos? A Constituição, para contemporizar essas consequências oriundas da não ocorrência de fatos geradores no âmbito, né, desses territórios, a Constituição ela prevê, em complemento à atribuição de competência, essa sistemática da repartição de receitas. Então, como eu disse, nós temos aqui duas técnicas que integram a discriminação de rendas. A atribuição de competência de um lado e a repartição de receitas do outro. Essa repartição de receitas, ela nos leva às transferências constitucionais. Bom, aqui o que se divide? Aqui o ente político maior, ele deve, por determinação constitucional, entregar para os entes políticos menores parte daquilo que ele arrecadou a título de impostos. Bom, essa técnica se presta fundamentalmente ao equilíbrio financeiro do Pacto Federativo. Então, se a atribuição de competência se revela importante para fins de descentralização do poder político, essa técnica aqui, a da repartição de receitas, ela se revela de fundamental importância para equilibrar financeiramente o Pacto Federativo. Então, aqui, o ente político maior, ele é instado pela Constituição a entregar para os entes políticos menores parte daquilo que recebeu a título de impostos. Aí, já caindo na pergunta da Jade, né, o que nós temos? A repartição de receitas, ela pode se materializar de duas formas. Nós temos a forma direta e a forma indireta. Quando falamos da repartição indireta de receitas, nos vem à cabeça a figura tanto do Fundo de Participação dos Estados quanto do Fundo de Participação dos Municípios. Aí a pergunta dela versa exatamente sobre a divisão do dinheiro que integra esse fundo. Ela quer saber se esse dinheiro há de ser dividido de forma equânime, de forma igualitária entre os 27 estados, incluído aí o DF, entre todos os municípios. Então, cada ente político faria jus a uma parte ideal desse bolo de forma equânime? Obviamente que não, né? De pronto eu digo não. Por quê, gente? Porque se essa divisão fosse levada a efeito de forma equânime, o que nós teríamos aqui? Nós estaríamos, em verdade, a perpetuar as consequências que estamos exatamente querendo combater, que é o desequilíbrio, né? Nós não podemos perder de vista que a repartição de receitas é uma técnica concebida pela Constituição para contemporizar, né,
aquela nefasta consequência oriunda da não ocorrência de fatos geradores em alguns territórios. Então, de nada adiantaria, né, o ente, mediante lei ordinária, instituir aqueles tributos cuja competência a Constituição lhe outorgou. Né? Por quê? Porque o ente instituiria o tributo, mas não ocorreriam fatos geradores suficientes, né, a culminar numa arrecadação que fosse plausível, né, numa arrecadação que fosse condizente com os seus mistérios constitucionais. De modo que a Constituição ela vem com a repartição de receitas exatamente para amainar, para contemporizar esse desequilíbrio. Então, o dinheiro que integra esses fundos, por óbvio, não pode ser repartido de forma equânime. Aqui nós temos os entes integrantes das regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, fazendo jus a uma quantia maior dos recursos. E os entes que integram, de outra parte, as regiões Sul e Sudeste, fazem jus a menos recursos. Tá? Então, essa divisão ela tem que ser desigual exatamente para que nós possamos materializar essa intenção de equilibrar financeiramente o Pacto Federativo. Pergunta respondida, vamos à próxima pergunta do Luiz. A senhora falou a respeito de receita. Nos explique o que vem a ser renúncia de receita. Vamos lá. Bom, a renúncia de receita nada mais é do que um mecanismo financeiro empregado na vertente da receita pública. Então, como funciona a renúncia de receita? O ente político respectivo, ele está abrindo mão de arrecadar. Faz isso por intermédio de uma lei específica. Bom, exemplos aqui de renúncias de receita. Nós temos as isenções, as anistias, as remissões. Então, as renúncias de receita são privilégios fiscais operantes na vertente da receita pública. Não tem a ver com privilégios fiscais que operam na vertente da despesa. Por quê? Com a renúncia de receita, o ente político, por lei, repiso, ele está abrindo mão de receber. Ele não está entregando dinheiro a quem quer que seja. Né? Então, a renúncia de receita, ela, nesse particular, se afasta, por exemplo, dos subsídios, das subvenções, que igualmente são privilégios, só que operantes na vertente da despesa, porque implicam a entrega de dinheiro, né? Ou para particulares ou para PJs de direito público. Mas a renúncia de receita é isso, é um privilégio fiscal que opera na vertente da receita. Agora vejam, a renúncia de receita, ela por produzir o mesmo resultado econômico produzido pelo gasto, né, ela é apelidada de gasto tributário. Então isso é interessante porque o controle a ser envidado aqui com relação à renúncia de receita deve ser tão rígido quanto aquele controle que se abate sobre o gasto público, porque por anos no Brasil nós não conferimos, não concedemos a atenção exata às renúncias de receita. Exatamente por isso, porque eram aberturas, meras aberturas de mão. Mas aqui a abertura de mão produz o mesmo resultado econômico produzido pelo gasto. É isso, Luiz. Vamos à próxima pergunta agora, da Eva. O que é discriminação de rendas? Bom, discriminação de rendas, eu já falei, né, um pouquinho por ocasião da nossa primeira pergunta, por ocasião da pergunta da Jade. Nós temos aqui a discriminação de rendas concebida como cláusula pétrea. A discriminação de rendas abarca a um só tempo duas técnicas. A técnica, de um lado, da atribuição de competência, né, que é importante para descentralizar o poder político, e do outro lado nós temos a técnica da repartição de receitas, né, ou distribuição de receitas, que é uma técnica concebida de sorte a promover o equilíbrio financeiro do Pacto Federativo. Vejam bem que, com relação à atribuição de competência, nós temos uma matéria subsumida ao âmbito do direito tributário. Com relação à repartição de receitas, já temos uma matéria que se insere
na seara do direito financeiro, porquanto aqui estamos diante de uma divisão intergovernamental de recursos. Aquele dinheiro oriundo da tributação já adentrou nos cofres públicos. O crédito tributário já foi extinto. Então, quando falamos em repartição de receitas, falamos em divisão intergovernamental de recursos. É o ente político maior sendo instado pela Constituição a entregar para os entes políticos menores, né, parte daquilo que ele recolheu, arrecadou a título de impostos. Lembrando que, com relação à repartição de receitas, o ente político maior, quando for entregar o dinheiro para o ente político menor, ele não pode apor requisitos à entrega, né? Nós não podemos condicionar a entrega de transferências constitucionais nos moldes tais como preconiza o artigo 160 da Constituição. Só para encerrar essa pergunta, com relação à atribuição de competência, nós temos a Constituição levando a efeito essa atribuição de competências nos artigos 145 a 156. Com relação à repartição de receitas, a Constituição ela materializa a repartição nos artigos 157 a 162. Bom, é isso, pergunta respondida. Vamos para um breve intervalo e daqui a pouquinho estamos de volta. Estamos aqui de volta com o Saber Direito Responde e vamos à próxima pergunta, de novo, a ser formulada pela Jade. Professora, as emendas apresentadas pelos parlamentares no sistema orçamentário financeiro devem ser objeto de execução por parte da administração pública? Aqui no Brasil, os parlamentares podem apresentar emendas ao orçamento. Bom, essa oportunidade é relativamente nova, né? Isso surgiu há pouco tempo. Então, historicamente, os parlamentares, eles ou rechaçavam o orçamento por inteiro ou o acatavam igualmente por inteiro. Bom, de acordo com a Constituição da República de 88, notadamente de acordo com o artigo 166, que trata acerca do processo parlamentar orçamentário, atualmente os parlamentares eles podem apresentar emendas aos projetos de leis orçamentárias. Só que vejam bem, o parlamentar, no momento em que apresenta a sua respectiva emenda, ele tem que indicar de onde serão retirados os recursos que vão municiar a emenda, né? Porque aqui o cobertor é curto. Então, se ele apresenta uma emenda, ele deve indicar de onde do orçamento serão retirados aqueles recursos que vão municiar, repiso, a sua respectiva emenda. Eu estou repetindo isso porque o artigo 166, parágrafo 3º da Constituição, ele arrola 3 classes de recursos que não poderão ser tocadas pelos parlamentares no momento da apresentação de emendas. Ora, o parlamentar, quando apresenta uma emenda, ele não pode, né, oferecer como contrapartida, por exemplo, recursos relacionados às transferências constitucionais, né? Falamos há pouco da repartição de receitas, repartição que, a rigor, é a mesma coisa do que transferência constitucional. Então, esses recursos são intocados. O parlamentar não pode tocar também naqueles recursos afetos ao pagamento de pessoal. A Constituição resguarda isso e, mais ainda, vejam como a Constituição confere uma importância exacerbada à questão da dívida pública. O parlamentar também não pode tocar naqueles recursos voltados ao pagamento do serviço da dívida. O que é serviço da dívida? São os juros da dívida pública, tá? Então, o parlamentar, ele pode apresentar emendas ao orçamento, desde que não indique essas classes de recursos para municiar a sua respectiva emenda. Bom, aí a pergunta dela. Quando o parlamentar consegue efetivamente emplacar uma emenda no orçamento, essa é efetivamente uma garantia no sentido de que a sua emenda vá ser executada, né? O chefe do executivo ele está jungido, ele está obrigado a executar aquela emenda? Obviamente que não, gente. Por quê? Porque aqui no Brasil o nosso orçamento ele é autorizativo. Então, o que acontece? Aqui no Brasil, o chefe do executivo, nós sabemos, ele não pode gastar
um centavo sequer sem que esse centavo tenha passado pelo crivo do Poder Legislativo. Perfeito. Agora, o Poder Executivo, aqui no Brasil, pode gastar menos do que lhe fora autorizado gastar. Então, o orçamento aqui é autorizativo. Então, por essa razão, as emendas que os parlamentares conseguirem emplacar no orçamento não necessariamente serão objeto de execução por parte da administração pública. Lembrando que, muito embora o nosso orçamento seja autorizativo, já tramita há alguns anos no Congresso Nacional uma proposta de emenda constitucional tendente a transmutar, a transformar o nosso orçamento em instrumento impositivo. Só que nós não temos aquele radicalismo todo, de alguns países, no sentido de que o Poder Executivo esteja inarredavelmente atrelado à execução da lei orçamentária naqueles moldes. Aqui, o nosso orçamento impositivo, ele vai se enveredando por um nível intermediário, tal como acontece nos Estados Unidos. Então, vejam que se o Poder Executivo não quiser executar uma parcela do orçamento, tal como aprovada pelo Legislativo, ele pode pedir anuência do Legislativo, nos termos da proposta de emenda, para não executar essa parcela. Bom, gente, a pergunta está respondida. Agora vamos à pergunta do Luiz. Professora, a senhora também falou a respeito de transferências obrigatórias e transferências voluntárias. Nos dê exemplos bem práticos a respeito dessas duas transferências. Sim, Luiz, pois não. Bom, com relação às transferências obrigatórias, nós temos a Constituição levando a efeito essa repartição nos artigos 157 a 162. Então, o que acontece? A União, ela tem que entregar para estados e municípios parte daquilo que arrecadou a título de impostos. Os estados, eles têm que entregar para os municípios parte daquilo que arrecadaram a título de impostos. Então, o substrato principal dessa transferência obrigatória é a receita oriunda da arrecadação dos impostos. Excepcionalmente, a Constituição, no artigo 159, inciso 3, determina que a União transfira para os estados parte daquilo, 29% daquilo que arrecadou a título de CID combustíveis. E a Constituição diz ainda: olha, estados, vocês devem transferir para os seus municípios 25% dos 29% daquilo que vocês receberam a título de CID combustíveis. Tá? Então, com relação às transferências constitucionais, com relação às transferências obrigatórias, nós temos aí a Constituição delineando minuciosamente como se dará essas transferências. Elas se materializam de forma indireta, já dissemos isso aqui, por intermédio tanto do Fundo de Participação dos Estados quanto do Fundo de Participação dos Municípios. Agora, um exemplo prático a respeito, das transferências voluntárias. Bom, aqui não há qualquer determinação constitucional, aliás, o próprio nome está a acusar. Isso se subsume ao talante do ente da federação respectivo. Então, se o ente quiser transferir por algum motivo, ele o fará. Agora, percebam, temos algumas diferenças, Porque o ente, com relação à transferência voluntária, ele pode exigir, com base no artigo 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar 101 de 2000, ele pode exigir que o ente beneficiário aporte aqueles recursos, ele deve exigir que o ente beneficiário aporte os recursos recebidos nas despesas arroladas no convênio. O convênio é o instrumento que materializa a transferência voluntária. Então, nós não temos aqui uma transferência que se dê por determinação constitucional, nós não temos uma entrega que não possa ser condicionada, ela é condicionada. E o que é mais importante, com relação às transferências voluntárias, elas podem ser levadas a efeito pelo ente político menor, do menor para o maior ou do maior para o menor, tanto faz. Com relação às obrigatórias, não. As obrigatórias sempre são levadas a efeito do maior para o menor. O dinheiro sempre irá provir do maior. Agora, um exemplo prático referente às transferências voluntárias, como o Luiz quer. No estado do Rio de Janeiro,
há 2 anos atrás, tivemos uma enchente afligindo alguns municípios da região serrana do estado. Bom, foi uma enchente inesperada, né? O índice pluviométrico ultrapassou as previsões mais pessimistas, né? Não chovia assim há 50 anos. Então, o que aconteceu? A infraestrutura desses municípios, ela restou acabada, muitas pessoas morreram e o que houve, a União, por conta disso, exatamente de sorte a auxiliar esses municípios, ela transferiu a título voluntário alguns recursos, né, sob essa condição de que os recursos fossem aportados nessas obras de infraestrutura. É isso, Luiz. Vamos agora à próxima pergunta a ser formulada pela Eva. Quais as principais características das transferências obrigatórias de receita? Essa pergunta é simples porque eu acabei, né, de responder sem querer, né, municiando aqui a pergunta do Luiz. Com relação às transferências obrigatórias, o próprio nome está a denotar, elas se dão por determinação constitucional, né? Aqui, a Constituição determina que o ente político maior transfira parte daquilo que arrecadou a título de impostos para os entes políticos menores. Essa entrega feita pelo ente maior ao menor não pode ser condicionada, né? Nós temos até 2 exceções a essa vedação ao condicionamento, exceções que estão lá plasmadas no parágrafo único do artigo 160. Né? Então, na eventualidade de o ente político menor não ter aportado recursos mínimos na área da saúde, né, o ente político maior pode reter o dinheiro e também na eventualidade de o ente político menor não ter honrado, né, com o pagamento de uma dívida para com o ente político maior. Então, são as 2 únicas ocasiões, circunstâncias, nas quais o ente político maior pode reter a entrega de recursos. E a outra característica, bom, o dinheiro, né, entregue a título de transferência obrigatória, ele sempre irá provir do ente político maior. É do maior para o menor. Não há possibilidade de que o ente menor entregue para o ente político maior. Bom, vamos agora a mais uma pergunta formulada desta feita pela Jade. Vamos lá, Jade. O que é e quando caberá o crédito adicional especial? Bom, gente, os créditos adicionais nada mais são do que leis orçamentárias que derrogam, que revogam parte da lei orçamentária. Então, vejam, a lei orçamentária, ela dispõe de alguns créditos orçamentários, de algumas dotações orçamentárias. Um exemplo bastante singelo, né? Lei orçamentária, dotação para a área da saúde, R$10, dotação para a área da infraestrutura, R$15, segurança pública, R$2, pagamento pessoal, R$3 e por aí vai. Ora, o que acontece? Essa lei orçamentária, no transcorrer do ano, ela pode sim ser modificada. Agora, modificações só são aceitas na lei orçamentária se, porventura, o interesse público que norteou a sua confecção for modificado. Então, se o interesse público sofrer ao longo do ano algumas oscilações, obviamente que essas oscilações demandarão alterações também na lei orçamentária, de sorte a que a lei orçamentária torne a se adequar ao interesse público. Ora, e de que maneira a lei orçamentária é alterada? Ela é alterada pelos créditos adicionais. Bom, com relação aos adicionais, nós temos 3. O adicional suplementar, o adicional especial e o adicional extraordinário. Bom, com relação ao adicional suplementar, artigo 167, inciso 5 da Constituição. O que acontece aqui? Aqui nós temos créditos que visam reforçar dotações orçamentárias. Vejam, se estamos a reforçar uma dotação orçamentária, isto quer significar que a dotação já existia. Então, aqueles recursos originalmente previstos, com o tempo, se revelaram insuficientes. Com relação ao adicional especial, que é objeto da pergunta da Jade, com relação ao adicional especial, o que nós temos? Nós temos créditos que visam satisfazer necessidades novas. São despesas novas para as quais
não haja dotação orçamentária específica. Então, as custas do adicional especial, nós vamos introduzir no orçamento uma dotação nova. Agora, vejam, essa é uma despesa, a que é sanada pelo adicional especial, essa é uma despesa que poderia ter sido prevista, não é urgente, mas que não se previu. Uma necessidade que surgiu no transcorrer do exercício financeiro, cujo atendimento não se revela premente urgente. Aí vejam, tanto com relação ao adicional suplementar, quanto em relação ao adicional especial, nós temos um iter, um procedimento, uma trajetória a ser seguida aqui pelo Poder Executivo. Então, o Poder Executivo que está executando o orçamento, se ele se certificar acerca da falta de recursos numa determinada área, ou se ele deparar com uma necessidade nova, o que acontece? Ele vai confeccionar projeto de lei, apresentar o projeto ao Poder Legislativo, o Poder Legislativo autoriza e a abertura dar-se-á nos moldes da autorização. E, por fim, nós temos o crédito adicional extraordinário que visa satisfazer despesas imprevisíveis e urgentes. Aqui nós temos uma exceção, a separação dos poderes, porque a Constituição, no seu artigo 167, parágrafo 3º, ela permite que o chefe do Executivo, essa é uma exceção, por medida provisória, abra adicional extraordinário naqueles casos arrolados no parágrafo 3º do artigo 167, comoção interna, calamidade pública e guerra. Então, o iter a ser seguido para a abertura de adicional extraordinário é diferente. Aqui, o orçamento, ele vai ser mexido diretamente pelo Poder Executivo por intermédio de medida provisória. É uma exceção. Bom, gente, é isso. Ficamos por aqui com o Saber Direito Responde. Até a próxima. Foi um prazer ter estado aqui com vocês. Eu espero que as aulas tenham sido proveitosas. Um abraço a todos. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br.